A economia do mar representará cerca de 4% do valor acrescentado bruto da economia nacional. E também um valor semelhante do ponto de vista do emprego, cerca de 4% do emprego total, isto dados de 2018. O projeto OceanTech é um programa mobilizador de investigação e desenvolvimento. É um projeto consórcio composto por 12 entidades nacionais, todos atores de referência no desenvolvimento de tecnologia para a indústria do mar. O Porto de Sines, que hoje ocupa no ranking europeu o 16º ou 15º lugar, tem a ambição de ser dos principais, dos 10 primeiros no top 10 a nível europeu. Nós temos que olhar para o mar não apenas numa perspectiva do valor económico, mas temos que olhar para o mar numa perspectiva mais alargada. O que é que o mar tem? O mar é uma fonte de recursos para a alimentação humana, é uma fonte de recursos com várias aplicações no campo, por exemplo, da medicina, no campo da cosmética, no campo, por exemplo, da biorremediação, no campo alimentar também, conforme já disse. E o mar tem também, sobretudo ao nível do seu solo e do seu solo marinho, um conjunto de outros potenciais extremamente valiosos, de difícil acesso e que, no caso de virem a ser explorados, têm que ser feito de uma forma muito sustentável. A Abissal nasceu há 9 anos, nasceu de uma ideia que um dos fundadores teve e de um gap, digamos assim, no mercado, em que ele se apercebeu que os pilotos dos tais Remotely Operated Vehicles tinham muito pouca informação quando estavam a pilotar esses veículos. E percebeu-se que poderia aplicar nessa dificuldade, nesse desafio, uma solução de gaming para reproduzirem tridimensionalmente o ambiente e dessa forma auxiliar o piloto com mais informação, nomeadamente fazendo uso da chamada Augmented Reality. Nós podemos olhar para a economia do mar olhando por duas grandes dimensões. Aquilo que nós consideramos as atividades maduras, aí incluímos o quê? Incluímos toda a atividade dos portos e dos transportes marítimos e da logística, as atividades relacionadas com as indústrias navais, as atividades da pesca, da aquacultura e da transformação de pescado, conservação e transformação de pescado e o turismo. A economia do mar tem tido, nos últimos anos, um desempenho que globalmente é favorável, ou seja, nos momentos da crise, a economia do mar acabou por ter decréscimos menores do que aquilo que teve a economia em termos nacionais, ou até mesmo, em algumas situações, uma situação de estabilidade ou de ligeiro crescimento. Nestes últimos anos, entre 2016 e 2018, verificou-se um crescimento mais rápido destes setores da economia do mar relativamente à economia nacional no seu todo. Nós estamos a afirmar-nos na nossa concorrência internacional, portanto, são poucos portos no mundo e dadas as nossas características também naturais de termos um porto que recebe os maiores navios do mundo e com esta expansão vamos ter a possibilidade de ter 4 navios dos maiores do mundo a trabalhar em simultâneo e chegarmos a 4,3 milhões de contentores no universo, penso que 10 anos, é o que está estimado neste projeto. E isso, naturalmente, mas para a nossa economia concreta que se pode trazer vantagens também. Para além destas, de emprego direto, hoje trabalham aqui cerca de 1000 pessoas, no futuro poderão trabalhar cerca de 1500 a 2000 pessoas, portanto, a nível de postos de trabalho, mas, de facto, nós temos, a partir de Sines, um conjunto de ligações aos principais mercados mundiais e vamos reforçar essas linhas de mercados mundiais em que as empresas portuguesas que exportam e que importam, portuguesas e naturalmente de Espanha também, portanto, vão ter uma grande vantagem competitiva em trabalhar, em operar as suas importações e exportações a partir de Sines. Os fundos europeus são fundamentais. Por exemplo, no nosso caso, no caso do cluster, nós temos beneficiado de apoios, nomeadamente do programa Compete, para fazer um trabalho de organização, de dinamização deste cluster. Sem esses apoios não seria possível fazer este trabalho. Também as empresas têm beneficiado de apoios específicos para o desenvolvimento dos seus projetos,
bem como as instituições de ID, as universidades, os politécnicos, e muito daquilo que tem sido produzido a nível de conhecimento, a nível de tecnologia, tem tido o apoio dos fundos comunitários, seja no âmbito de programas nacionais, nomeadamente do programa Compete, também dos programas regionais, seja a nível de programas europeus, principalmente do Horizon, mas também de outros programas, por exemplo, do FEAMP europeu e também dos programas de cooperação, portanto, especialmente do Espaço Atlântico.